Isaías de número 38, versículo de número 1 em diante. Pode tomar o teu assento em nome de Jesus. Antes de começar a ministrar a palavra, eu quero deixar clara a minha gratidão a Deus, parabenizar todo o departamento das irmãs. Nós estamos diante de um texto que nos é bastante conhecido, pois fala-nos sobre uma das razões pela qual Deus disse que os irmãos escolheram para ser o tema que está em Isaías 41:10. Por quê? Porque eu irei dar uma passada rápida sobre essa história para os irmãos entenderem o tema e já vou retornar à ministração dessa palavra. Capítulo 38 do livro de Isaías fala sobre um tempo da história de Judá que o rei se chamava Ezequias. Ezequias sempre foi um rei fiel ao Senhor. Ezequias sempre foi um rei que zelou pela casa, pela obra e pelo povo do Senhor. Porém, um dia Deus levantou o profeta Isaías, foi à casa de Ezequias, ao palácio, e disse: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ezequias orou ao Senhor, Deus falou a Isaías, Isaías retornou, disse a Ezequias que Deus estava lhe acrescentando mais 15 anos de vida, e depois que a saúde do rei Ezequias foi reestabelecida, Ezequias continuou a ser o rei de Judá, até que chegou uma caravana do pessoal da Babilônia, dos reis da Babilônia, dos representantes dos caldeus, e Ezequias, depois da sua cura, ele abriu a porta do palácio, revelou as riquezas do palácio, revelou os segredos do palácio, enfim, ele revelou aquilo que era propriedade exclusiva de Deus e do seu povo aos pagãos, aos babilônicos, ao povo que não tinha aliança com Deus. Isso entristeceu muito o coração do Senhor, de forma que Deus disse a Ezequias, por causa desta sua atitude de revelar os segredos, as riquezas da casa de Deus aos babilônicos, serão esses mesmos babilônicos que anos após virão a ti, ó casa de Israel, destruirão e levarão toda esta riqueza e levará o povo ao exílio. Por causa de uma atitude de Ezequias, Deus confirmou o juízo sobre Judá. Porém, quando os capítulos 38 e 39, que narram essas duas histórias, da cura de Ezequias e do juízo de Deus sobre Ezequias para Judá, terminam, inicia capítulo 40. O capítulo 40, Deus esclarece ao seu povo a sua grandeza, a sua glória. Deus esclarece ao seu povo o seu poder, a dimensão do seu poder sobre a terra, sobre o mar. E Deus demonstra a si próprio em uma grandeza tão grande que ele diz que quando Deus fala, cega-se a erva, caem-se as flores, com o assopro do hálito do Senhor, toda a erva vem a ser pó. Deus é tão tremendo que na concha da sua mão ele abriga toda a água da terra. Ele se revela isso ao seu povo. Ele diz que ele é tão tremendo no capítulo 40 que ele é rei sobre todos os reis. E quem ele quer, ele tira do poder ou coloca no poder, na autoridade dos homens. Porque na autoridade dos homens o mandato é apenas 4 anos. Mas ele sendo rei dos reis e senhor dos senhores, ele reina de geração em geração. Antes de ser o mundo criado, ele já era rei dos reis. Depois que esse mundo for destruído, ele continuará com a sua igreja sendo o rei dos reis, porque o seu reinado é para sempre. Ele revela no capítulo 40 a Judá que o seu poder vai além de tudo,
após ele já ter determinado o rei que ele era, o poder que ele tinha, o que ele fazia, aonde ele estava as suas mãos estendidas, aí para confortar o seu povo, que ele diz o que está no capítulo de número 41 e versículo de número 10. E aí que ele diz: não temas, pois eu sou contigo. Não temas o quê? Os desafios, as aflições, os inimigos, as perseguições, as tormentas. Então, se esse Deus que é tão poderoso está conosco, nós não temos por que temer. Isso aqui é motivo para você encontrar paz, alegria, confiança em Deus e crer no seu coração que o Deus a quem você serve, Ele é fiel para te dar vitória. E crer no seu coração que o Deus a quem você serve não tem problema, nem adversidade, nem afronta, nem ameaça de homem que pode impedir o seu agir. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E nas horas de desânimo, eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustentarei com a destra da minha justiça. O que Deus está falando é, por causa da atitude de Ezequias em revelar os segredos do palácio, Judá será afrontada, será perseguida, mas vocês não precisam temer, porque não existe provação maior do que o poder do nosso Deus. E é Ele que está conosco, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos ajuda e garante que a vitória é nossa se permanecermos fiéis a Ele. Esse é o contexto do versículo que os irmãos escolheram para ser o tema. Deus primeiro revela quem é, e depois ele diz: esse Deus que for revelado quem é estará com vocês, não vai abandonar vocês, vai estar guardando vocês. Mas toda esta história iniciou no capítulo de número 38. Capítulo 38, Deus usa o profeta Isaías, ele entra dentro do palácio, chega para o rei Ezequias e diz: Ezequias, ponha a tua casa em ordem, porque você morrerá, você não viverá. Ezequias estava doente de uma úlcera. Essa enfermidade estava lhe levando à morte. Quando ele ouve a palavra de Deus na boca de Isaías dizendo que ele iria morrer e que ele não iria viver, ao mesmo tempo Isaías sai do palácio e volta para sua casa. Mas quando Isaías sai do palácio, o rei Ezequias vai clamar ao Senhor. A Bíblia nos diz que ele vira-se para a parede do palácio. Ele começa a clamar ao Senhor com sinceridade do fundo do seu coração. E ele diz: Deus, tu sabes que eu tenho sido fiel ao Senhor. E de fato Ezequias havia zelado pela fidelidade com Deus. Ele diz: ó Pai, tu sabes que eu tenho zelado pela sua obra e tenho me esforçado para que o meu coração agrade ao Senhor dentro das minhas limitações. Ezequias, ele abre o seu coração em sinceridade para com Deus. Ele fala: Senhor, lembra-te, eu peço-te que o Senhor se lembre de que eu andei diante de ti em verdade, com meu coração íntegro, fiz o que era reto aos teus olhos. E a Bíblia
que a gente não encontra palavras para expressar a Deus em nosso vocabulário adulto. Aí quando as palavras não conseguem dizer para Deus o que a gente está sentindo, uma lágrima desce. E que todas as palavras não conseguiram entender e falar, uma lágrima só faz Deus entender a aflição que você está vivendo na sua alma. Ezequias orou e Ezequias chorou. Todas as vezes que alguém chora em oração da Bíblia, um milagre acontece. Quando Deus recebeu as lágrimas de Ezequias, Deus falou a Isaías, volta lá no palácio e diga ao rei Ezequias que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Olha o que Deus diz. Eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus ouve a oração, mas também vê as lágrimas. Diga a Ele que por causa da oração e das lágrimas dele, ele não vai morrer lá. E diga a Ele que eu estou lhe dando 15 anos de vida, porque eu ouvi a sua oração e vi as tuas lágrimas. As lágrimas de um crente fiel têm o poder de fazer Deus mudar o destino. A oração de um crente fiel tem o poder de fazer Deus mudar o destino. Quem sabe o juízo já foi lançado na sua vida. Quem sabe alguém já disse que o final vai ser morte. Quem sabe alguém já disse que o final vai ser destruição. Quem sabe alguém já disse que o final vai ser derrota e não tem como milagre mais acontecer. Então esta noite aqui te pregar a palavra que Deus colocou em meu coração, e esta palavra diz que se você orar e se você chorar, Deus vai mudar o destino. E o que era para ser morte vai ser vida. O que era para ser derrota vai ser vitória. O que era para ser ruína vai ser triunfo. Pois através da sua oração Deus pode mudar o teu cativeiro. Deus pode transformar a maldição em bênção. Pode chorar, mas você vai sair daqui chorando de alegria, porque Deus vem mais uma obediência, vai te dar vitória e vai mostrar que vale a pena orar, vale a pena chorar. Aleluia. Volta lá, Isaías. Diga a ele que eu vou dar 15 anos de vida. Só lágrima de crente fiel para fazer Deus voltar atrás do que disse.